15, eu lhe convido a permanecer com a sua Bíblia aberta após a nossa leitura para fazermos algumas outras conferências dentro do texto. Verso 17, apenas a primeira parte do versículo, que diz assim: e caindo em si. E caindo em si. Vamos dizer junto? 1, 2, 3. Mais uma vez. 3, 2, 1. Olha aí para cá, por favor. Dia 29 de setembro do ano de 2006, muito especialmente em uma sexta-feira, o Brasil dormiu mais triste quando foi noticiado um grave e trágico acidente aéreo dentro da nossa nação. Muito especialmente às 16h48, sumia do radar aéreo um avião Gol voo 1907, que havia saído de Manaus e que iria pousar em uma conexão em Brasília. Na região da Amazônia, o avião desaparece. Mais do que imediato, começa as buscas. E quando descobre o local, a partir de uma investigação bastante intensa, após localizar os destroços daquele acidente, instaura uma investigação muito meticulosa para definir as causas daquele acidente. Logo em seguida se descobre que aquela aeronave veio cair devido a uma colisão com um jato Legacy, que estava numa altura equivocada devido a alguns erros que culminou tal acidente. Quando os peritos começaram a averiguar as causas, descobre que foi um conjunto que resultou em tal tragédia. Mas houve um fator muito peculiar, que segundo alguns peritos do caso foi o fator determinante da causa do acidente, que é justamente o fato de um objeto, um dispositivo chamado transponder do jato Legacy ter havido desligado durante o seu voo. O transponder seria um dispositivo eletrônico capaz de perceber uma colisão à distância. Seria um instrumento dentro de qualquer aeronave para evitar exatamente esse tipo de colisão. Ele serve para detectar à distância uma possível colisão, dando a condição para o piloto desviar, livrando-se de qualquer outra tragédia. O transponder desligado foi exatamente uma das causas preponderantes que causou aquela catástrofe. O jato Legacy não conseguiu perceber o perigo iminente que estava diante deles. Eu proponho-vos iniciar com essas palavras, porque eu acredito que foi exatamente isso que o pecado gerou no homem. Dentro de uma linguagem figurativa, eu diria que o pecado desligou o transponder do coração do homem.
O pecado afetou toda a percepção do homem a respeito daquilo que poderia prejudicar a sua vida, a sua relação com Deus, a sua comunhão com Deus. O pecado, de certa maneira, vai anestesiar o homem. Ele viverá em perigo constante, sem ter o discernimento real de que ele está em perigo, de que ele está em passos largos à destruição, que ele está em um ambiente de catástrofe, que ele está em um ambiente de envenenamento, que ele está em um caminho de perdição. Karl Marx, o sociólogo e filósofo do século XIX, ele ficou conhecido pela sua frase infeliz, quando diz que a religião é o ópio do povo, pensando ele que a religião seria uma espécie de entorpecimento do entendimento do homem. O que Karl Marx talvez não compreendeu é que o pecado é, em sua essência e plenitude, o entorpecimento da percepção humana. O homem fica anestesiado pelo pecado e ele perde essa noção do que estar diante de si, capaz de lhe causar terríveis problemas. A síndrome do transponder desligado, a percepção comprometida, seja essa a nossa reflexão esta noite. Como vai a sua percepção? Como vai a sua percepção a respeito do ambiente da sua família? Como vai a tua percepção no que se diz respeito à sua espiritualidade? Como está a sua percepção no que tange a sua vida diante da história em que você está fazendo parte? Precisamos conscientizar de que há uma ação maligna para desligar a nossa percepção. Há uma ação diabólica contra a igreja de Cristo nesses últimos dias, para tentar adormecer os nossos olhos. Quando perguntaram para William Booth, o fundador do Exército da Salvação, uma instituição missionária que nasce na Inglaterra em meados do século XIX, que ainda hoje repercute ao redor do mundo. Perguntaram para William Booth qual seria o maior perigo da espiritualidade do século XX. Ele responde: uma religião sem Espírito Santo, um cristianismo sem Cristo, salvação sem novo nascimento, perdão sem arrependimento, política sem Deus e céu sem inferno. Resumindo, uma percepção deformada e comprometida pelo pecado. E eu acredito que é exatamente isso que aconteceu com o filho que nós conhecemos como filho pródigo. O seu transponder foi desligado. A sua percepção foi anestesiada. Ele chega diante do seu pai e vai pedir a sua parte, vai pedir a sua herança. Ele faz um pedido com as motivações mais equivocadas possíveis. Ele não pede a parte da sua herança, o adiantamento, tendo em vista a seguinte intenção: pai, eu sei que o senhor ainda não morreu, mas eu fiquei sabendo que a fazenda ao lado está à venda. O senhor não poderia adiantar a minha parte para eu comprar a fazenda ao lado? Porque eu quero envelhecer ao lado do senhor. Não, ele não tem nenhuma motivação coerente.
Ele quer o recurso do seu pai para viver os prazeres da sua vida. E ele o recebe para distanciar do pai. E ele distancia. O texto vai nos dizer que ele vai para uma terra longínqua e vai viver segundo os desejos do seu coração. A Bíblia diz que há uma grande fome nessa terra. E essa grande fome vai comprometer toda aquela cidade. E ele, estando no meio, começa a padecer necessidade. Essa necessidade se agrava ao ponto de ele bater porta a porta em busca de emprego. Consegue um para cuidar de porcos. E a Bíblia diz que ele desejava se alimentar da comida em que os porcos se alimentavam. O que eu quero que você imagine comigo é que até aqui na informação do texto, o que nos sugere a pensar é de que ele estava encarando toda esta realidade como natural. Ele estava enxergando todos esses fatores, grande fome, esse desajuste social, este serviço de cuidar de porcos sem ter nada para comer. Até certo ponto, ele estava olhando para esta situação como algo natural. Até que ele cai em si. Se ele não caísse em si, ele viveria esta realidade como a naturalidade da sua vida. E é exatamente isso que Deus quer chamar a nossa atenção esta noite. É de que se nós não cairmos em si, se a nossa percepção não for sarada e curada pelo poder do Evangelho, é possível que nós nos acomodamos dentro de uma realidade precária, encarando como natural e definitiva. É possível que se um casamento não cair em si e não tiver uma percepção sarada pelo Evangelho, ele vive entre conflitos constantes, entre guerras constantes e intensas, e encara toda esta realidade como natural. Quantas pessoas já não me descreveram situações tão terríveis, e quando elas confessam tais situações, você já percebe que não há nenhum assombro da parte dele, não há nenhum espanto da parte dela. Quando ela descreve a situação, alguém diz: é assim mesmo, é assim mesmo, faz parte da vida. A anestesia tomou conta da sua percepção. E ele acha que mexer com esses porcos, viver uma situação precária, faz parte do natural da vida. Mas esse jovem vai receber um choque. Ele vai cair em si. E a nossa reflexão esta noite será a partir dessa ideia. Quais são os sinais e os sintomas possíveis para nós descobrirmos que a nossa percepção está sarada? Quais são os caminhos possíveis que nós podemos concluir que nós estamos em si, que nós não estamos entorpecidos pelo pecado, que nós não estamos naturalizando aquilo que é horrível aos olhos do Senhor? Qual é o caminho, quais são as sinalizações possíveis que nós podemos detectar que nós estamos em si, que a nossa percepção é verdadeira? O texto vai nos dar algumas indicações. Se você acompanhar comigo, ainda no versículo 17, o texto diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão,
e eu aqui pereço de fome. Olhe para cá. Há uma consciência em seu coração após ele cair em si. Há uma consciência de que há uma abundância onde que o Pai está. Ele conscientiza que aonde o Pai está, há uma fartura. Há um ambiente diferente da onde que ele está em seu presente. Existe algo lá que não está com ele. Ele lembra que aonde que o Pai está é um lugar aonde que ele não está. Ele traça a realidade do Pai e o que está acontecendo à volta do Pai. E então ele olha para si e diz: eu estou aqui perecendo de fome. Traduzindo, quando ele cai em si, ele conscientiza que ele está muito aquém do que o Pai preparou para ele. O primeiro sintoma, o primeiro sinal que descreve alguém que está com a percepção sarada e sã, é alguém que olha para a sua espiritualidade e não se acomoda. É alguém que olha para o seu estilo de vida e não diz: está bom demais. Não é alguém que olha para as suas relações com as pessoas e diz: eu já dei tudo que eu tenho. Não é alguém que olha para a vida e diz: eu já cheguei no topo, no que se tange a maturidade, sabedoria, prudência e comunhão. Mas é alguém que sempre, quando olha para frente, quando ele olha para frente, ele diz: eu posso avançar mais. Eu posso sair da onde eu estou para uma direção mais à frente. Eu posso sim ter mais de Deus. Eu posso sim conhecer mais a Deus. Talvez você me diz: pastor Alessandro, este é o sentimento que eu deveria ter na minha conversão. Mas hoje eu já sou salvo. Hoje eu já sou convertido. Alguém escreveu certa vez dizendo que a melhor evidência de que nós nos arrependemos verdadeiramente em nossa conversão é continuar. Nos arrependemos todos os dias. A evidência de que você de fato um dia disse: Deus, eu preciso te conhecer. Deus, eu preciso me aproximar mais de ti, é justificada se hoje este sentimento continua reinando no seu coração. Quando você dobra os seus joelhos e você diz: Deus, eu preciso crescer mais em ti. Eu preciso amar mais a ti. Eu preciso me doar mais na congregação em que eu estou. Eu posso frutificar mais nas relações em que eu faço presente. É um olhar para frente. É um olhar de inconformação do que você está hoje. É você olhar pelos olhos da fé e dizer: Deus tem algo mais para mim que eu ainda não estou desfrutando, e eu vou marchar nesta direção. Eu vou em direção à abundância de Deus para mim. Uma percepção que está sarada é um esposo que olha para a esposa e diz: meu bem, eu posso melhorar mais
como esposo. Meu bem, eu posso melhorar mais como esposa. Eu posso melhorar mais como obreiro. Eu tenho muito de avançar como um pregador. A minha vida de oração, não estou satisfeita com esse nível. Quando eu falo de nível, eu me lembro da palavra de Jesus quando diz em João capítulo 10, que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Um grande contraste entre a vida e a morte é que não existe morte em abundância. Defina para mim o que seria morte em abundância. Não existe. Se está morto, morreu e ponto final. Não existe nível de morte. Existem situações variadas como chegar a ela. Mas após ter morrido, está morto e ponto final. Mas a vida não. A vida tem níveis. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu quero que vocês venham, mas venham para viver o abundante, o derramar. Eu quero que vocês venham, mas venham para viver uma fartura em minha presença. Quando o Evangelho nos convida a ser tomados pelo Espírito, a promessa foi: eu derramarei. Não diz que eu vou pingar, mas fala: eu vou derramar do meu Espírito, porque o projeto de Deus é que a tua vida seja crescente, progressiva e avante sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Se porventura não existe em mim uma consciência de avançar, eu ainda não caí em si. Se ainda perdura em mim um pensamento dizendo: eu cheguei aonde cheguei, está bom demais, está bom assim, dá para ir empurrando com a barriga. Talvez existe uma percepção anestesiada e entorpecida neste coração. É olhar para o meu irmão e dizer: eu ainda não doei tudo o que eu poderia doar para ele. Pregador, eu já fiz muito, eu sei, mas não tudo. Paulo é interessante que quando ele trata da cristologia, ele trabalha em Colossenses de que a nossa dívida com Deus, Jesus pagou. Mas aos Coríntios, Paulo nos fala algo curioso, que há uma dívida que Jesus não pagou. Quando ele diz: eu quero que vocês não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. O que Paulo está dizendo é: olha para o outro como se você estivesse endividado com ele em amá-lo. E é uma dívida que Jesus não pagou. Nós vamos viver o máximo de tempo possível um com os outros. E eu vou olhar para você e vou dizer: eu ainda estou te devendo muito, eu vou continuar te amando. Porque quanto mais você ama, parece que a dívida mais cresce. Quanto mais você ama, você diz: eu preciso amar mais. É por isso que Paulo vai dizer no mesmo texto: eu gastarei a minha alma e deixará gastar, ainda que amando-vos cada vez mais, seja cada vez menos amado por vós, porque eu estou diante de vocês é para dar cada vez mais. É um Paulo que após ir ao terceiro céu diz:
Eu ainda não alcancei, mas eu prossigo, eu estou avante, eu não paralisei, não há um ponto no meio do caminho. Como disse o pastor Lediel, é um caminho, é uma caminhada que não tem pontos de parada no meio, é chegar lá. Eu ainda não julgo que sou perfeito, mas eu prossigo. Eu já fui ao terceiro céu, eu já vi o Senhor, já tive experiências profundas. Os meus lenços, já através da graça de Deus, enfermos foram curados, já vi milagres estupendos acontecerem, mas eu ainda não cheguei no topo. Eu posso crescer mais, eu posso frutificar mais, e eu vou nessa direção. É um Jó que não desvia do mal, que é justo, que é reto e que teme ao Senhor. E após um processo ele vai dizer: lá atrás eu falava o que eu não conhecia. É um choque de integridade que o recebe, que diz: meu Deus, há uma abundância na minha frente que eu ainda não estou vivendo. Eu quero ir para lá. Eu não estou aonde eu deveria estar. Eu preciso avançar. Essa consciência precisa tomar as nossas vidas. Talvez um dos pregadores mais famosos do século XVIII, Jonathan Edwards, aquele famoso pregador que vai pregar pecadores nas mãos de um Deus irado, que quando ele lia o seu sermão, por ele ser míope, as pessoas se grudavam nos pilares, sentindo a convicção dos seus pecados. Mas o que raramente nós, talvez, esquecemos ou não sabemos, é que o seu biógrafo vai dizer que 3 dias antes deste sermão, ele entrou para dentro de um quarto, sem comer, sem beber. Ele fica nesse quarto por 3 dias. E no seu diário ele escreve: eu sentia o chão saindo dos meus pés, e eu caindo em um abismo sem fundo. E eu clamava com todas as minhas forças, dizendo: Deus, leva-me em direção à tua santidade. Essa percepção, eu devo, é possível. Pregador, a minha situação está tão turbulenta, a minha situação está tão contrária. Você se lembra de Jesus no Getsêmani, suando em grandes gotas de sangue, mas o texto de Mateus é interessante, que diz: e indo ele um pouco mais adiante. Você pode estar em profunda dor, você pode estar em terríveis conflitos externos e de circunstâncias, mas o Espírito de Deus me usa para te dizer esta noite: é possível você ir um pouco mais adiante, é possível você confiar mais, é possível você crer mais, ter mais esperança, ter mais alegria. O Espírito de Deus me usa para te dizer esta noite: Ele te toma pela tua mão direita e te locomove deste lugar e te leva para horizontes mais profundos da sua graça. Quantos entendem e desejam isto esta noite? Lembra-se, isto não é um sentimento, isso é uma convicção, certeza. Eu posso, eu devo ir mais além. Tudo que Deus fazer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, é para nos tirar de um possível estado de mumificação e paralisia espiritual. Você conhece aquela frase da saúde no Brasil? Água parada da dengue,
espiritualidade estática gera graves problemas. Então Jesus disse: a árvore, o ramo que está dando fruto, eu vou podar, eu vou limpar, porque eu quero levar este ramo em novas direções e frutificações. Eu vou mexer neste galho, vai doer. Se o ramo tivesse sentimento e voz como de homens, no processo da poda iria dizer muito ais, mas o agricultor está dizendo: eu quero que você cresça. Está doendo agora, mas você vai crescer, você vai produzir novos frutos, você vai produzir novos frutos. Eu quero este avanço, eu quero este desenvolvimento. E não podemos conformar com uma meninice, com uma imaturidade em relação à vida. Questões que já deveríamos ser maduros para encarar a vida e relacionamentos. Mas Hebreus continua denunciando. Poderia já ser mestres, mas preciso ainda lidar com leite e não com alimento sólido. Primeiro sintoma de uma percepção sarada, de alguém que está em si, é alguém que olha para onde está e conscientiza que ele está aquém de tudo aquilo que o Pai tem para ele. Verso 18 nos ajudará em outras sinalizações. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Percebamos de que ele está planejando, ele está projetando isso, e no seu planejamento ele está dizendo: eu vou me levantar daqui, irei ter com meu Pai. O que ele planeja após aquela situação não é da sua primeira atitude, quando ele pega o que ele pede do Pai e vai para uma terra distante. Agora é o inverso. Tudo o que ele planeja é para se aproximar do Pai. E eu percebo e creio que seja assim, que a segunda sinalização de alguém que está em si é alguém que tudo que planeja, que tudo que projeta, ele pensa na intimidade do Pai, em se aproximar do Pai. Quando ele vai programar algo para a vida, quando ele vai decidir algo, ele o faz sempre pensando em se aproximar do Pai. Não farei nada que vai me distanciar. Se todos os namoros que acontecem no meio cristão partisse disso, quantos problemas não seriam evitados? Quantas apostasias não seriam evitadas? Pessoas que tomam decisões, pessoas que tomam atitudes sem pensar: isso está me levando para perto ou para longe do Pai? Empregos, amizades, isso está me levando para perto ou para longe? Terceiro, vamos caminhar. Dir-lhe-ei: Pai, eu pequei. Eu pequei. Isso é forte, porque ele chama a responsabilidade para ele. Ele não diz: Pai, me fizeram pecar. Sabe por que eu fiz o que fiz, Pai? É porque o meu amigo, só lembra daquele fulano que morava
ao lado da fazenda, que a gente se encontrava sempre, foi ele que me induziu. Não, não é isso. Ele disse: pai, foi eu que pequei. Isso aqui é um tapa na cara do diabo. Era isso que Deus queria ouvir de Adão lá no Éden, e não ouviu. Foi isso que Deus queria ouvir de Eva no Éden, e não ouviu. Transferência de responsabilidades. Eu estou aqui porque fizeram isto comigo. Me olharam feio, eu não gostei, por isso que eu fiz o que fiz. Eu fiz e não falou muito obrigado, por isso que eu entreguei o cargo. Eu estou assim, é porque um dia eu falei e ninguém me escutou. É porque alguém não mencionou o meu nome na lista de agradecimento. E nós vamos justificando, nós vamos colocando explicações. E nunca olhamos para o espelho e dizemos: Deus, eu estou aqui, foi por causa de mim. Eu nunca encontrei um desviado, estou falando de uma experiência minha. Eu nunca encontrei um desviado que diz: Alessandro, eu me desviei por rebeldia minha. Eles apontam dedos. Eles apontam explicações externas. É a história de um jovem que foi confessar o seu pecado com o seu pastor. Ele estava namorando e prostituiu com a sua namorada. Ele chegou para o pastor e disse: pastor, eu pequei. O pastor disse: o que aconteceu? Ele disse: pastor, ontem quando eu saí da igreja com o meu carro, com a minha namorada, quando eu passei na frente do motel, o diabo pegou o volante e virou para dentro do motel. O pastor olhou para ele e disse: estou vendo o diabo. É mais fácil assim. É por isso que quando Jesus olha para o ladrão da cruz e ele fala: nós estamos aqui porque nós merecemos, aquilo é fantástico. Jesus disse: não, esse rapaz, ele caiu em si, então eu posso prometer o paraíso para ele. Não aponte para nenhuma direção, justificando nada na sua vida. Chame a responsabilidade para si. É eu que preciso me levantar. É eu que me anestesiei para a vida. É eu. Se porventura ainda estamos apontando direções, talvez seja um indicativo que a nossa percepção ainda está enferma. Quarto, eu pequei contra o céu. Aleluia. Até aqui você não encontra o céu na linguagem desse menino. Até aqui esse rapaz não faz nenhuma menção do céu. Mas quando ele cai em si, o céu entra na sua linguagem. Antes de ele dizer: pai, é contra ti, primeiro é contra o céu entra na sua consciência. É olhando para o céu que ele percebe o quanto que ele pecou. Amados, essa sinalização, como isso é estrondoso. Quando alguém está em si, ele olha para a vida a partir dos óculos do céu. Quando ele olha para o pecado diante de si, ele não pensa no inferno. Eu não vou fazer por causa do inferno. Você se lembra de José? Quando a mulher de Potifar o convida para deitar com ele, ele não diz: eu não vou deitar, senão eu vou para o inferno. Não, o que seria eu não pecaria contra o céu, e nem contra o meu Senhor. Primeiro veio o céu. Primeiro é o céu. O céu está na linguagem das nossas práticas. Eu não vou te ofender, eu não vou nutrir a mágoa por causa do céu.
O céu me convida a viver uma nova atmosfera. E a oração que Jesus nos ensina em princípios, ele diz: orai assim, venha a nós o teu reino. Eu sou convidado a trazer a atmosfera do céu para a minha vida. E é a partir desta lente, a partir desta visão que eu preciso viver. Então olhe para a sua luta a partir do céu. Porque era exatamente isso que Paulo fez. Ele vai dizer aos Coríntios capítulo 4, ele está em conflitos, ele está em perseguições, ele está passando por batalhas, ele está passando por desconfortos, ele está passando por marcas, ele está passando por tribulações, mas ele olha para a igreja de Corinto e diz assim: olha, porque 4:18, porque essa leve e momentânea tribulação produz um eterno gozo de glória. Olha, quando ele olha para a situação a partir da glória, da eternidade, o que ele está passando se torna leve e momentâneo. Pastor, eu acho que eu vou acabar, não tem mais jeito, eu vou beijar a lona, eu não consigo vislumbrar vitória, esta luta está maior do que a mim. Talvez Deus está te convidando esta noite, olha para esta luta a partir do céu. E quando tu olhar para esta dor, quando você olhar para essa tribulação, você vai ser consolado pelo Espírito Santo, que te diz: meu filho, minha filha, continua adorando, continua leal, continua servindo, porque diante do céu, isso é momentâneo, isto vai passar. Daqui a poucos instantes, uma coroa da vida te aguarda, há um galardão, há uma recompensa para ti. Vai passar. Aleluia. Olhe para a vida a partir da linguagem do céu. Então temos uma percepção sã. Não, eu não vou desistir, não vou parar. Estou olhando pela fé dentro do céu. O que está me esperando lá, o que eu estou passando, não se compara. Paulo vai dizer a Romanos 8:18: o que eu estou passando aqui, no século presente, não há de ser comparado com um gozo. Com um gozo. Pregador, você não sabe o quanto que eu estou sofrendo com ele. Você não sabe o quanto que eu estou sofrendo lá no serviço. Dá vontade de chutar a barraca, destruir tudo, abandonar o barco. Deus está dizendo: olha, a partir do céu, que você vai dizer: eu posso suportar um pouco mais, eu posso perseverar um pouco mais, porque o céu me convence que vale a pena. O céu me convence que há um galardão já aguardado para aqueles que vencerem e ir até o fim. Aleluia. Sinais que indicam alguém que está em si, é alguém que tem a linguagem do céu. A linguagem do céu. Ele pensa no céu. Ele vive a partir do céu. Versículo 20. E levantando-se, aleluia, ele não apenas projetou, ele não apenas arquitetou, mas ele cumpriu. Alguém disse que o dia que nós mais mentimos no ano é na virada do ano, né?
31 para 1º de janeiro, nós falamos: Deus, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou servir mais, esse ano vai ser diferente, eu vou fazer. E de repente o ano está terminando e você fala: meu Deus, nem comecei a fazer. Não, ele levantou, não ficou na teoria, não ficou na superfície. Ele levantou-se e foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai o viu. O seu pai o viu. Aqueles que estão em si, ele está debaixo de um olhar de Deus. O pai o viu e se moveu de íntima compaixão. E correndo, é a única vez que uma figura representativa de Deus se encontra nas Escrituras correndo. É Deus dizendo: eu tenho pressa, eu esperava por isso, eu aguardava por isso, eu queria isso, eu desejava isso. Por isso que Tiago disse: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Deus quer correr em tua direção esta noite e dizendo: eu estava aguardando por este momento para te levar para uma nova dimensão de vida. E lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, aleluia, e vestiu-lhe e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Versículo 23. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Diga comigo: o filho pensou no pão, mas o pai preparou o cevado. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando nós estamos em si, quando nós estamos nessa direção, quando você entende que você está em construção, você não é uma obra acabada. Deus está te construindo todos os dias maturidade e crescimento. Quando você mentaliza isso, como Lutero disse: eu não cheguei ainda lá, mas uma coisa eu sei, eu também já não estou aonde eu estava ontem. Estou no caminho. Quando você está nessa consciência, há uma resposta de Deus para ti. Há um Deus que corre na sua direção, dizendo: você estava pensando em pães, eu tenho um cevado para você. O que você pensou, o que você pediu, eu irei fazer abundantemente além. Abundantemente além, abundantemente além. Abundantemente além. Talvez você venha à casa do Senhor dizendo: Deus, tudo que eu quero é não desviar, tudo que eu quero é permanecer aqui, te servir aqui. Você tem se desdobrado para isso, você tem se esforçado para isso. Deus está te dizendo: eu não vou fazer apenas isso, eu vou abrir os teus olhos para te dar visões.
Eu vou te usar em dons espirituais. Eu vou usar as tuas mãos para curar enfermos. Deus, tudo que eu quero é ter o meu casamento bem. Deus está dizendo: eu vou fazer mais. Eu vou usar o seu casamento para restaurar outros. Deus está indo em tua direção esta noite, dizendo: eu vou fazer mais. Talvez você diz: Deus, eu quero umas finanças melhor, porque eu quero manter a tua obra, eu quero ajudar. Deus está dizendo: eu vou fazer mais, eu vou te chamar para o ministério. Há uma ação de Deus para a tua percepção espiritual esta noite. E eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você agora. Se você sente de Deus invocando para que Ele encontre com a tua percepção, se em algum momento dessa mensagem o Espírito Santo tem lhe convencido de que o transponder está desligado, de maneira que alguém está olhando para o meu filho, para o seu filho, está dizendo: o meu filho está numa boa fase, enquanto Deus está dizendo: ele não está em boa fase, a espiritualidade dele está comprometida, e você quer que essa percepção seja ampliada. Você quer que os teus olhos sejam sarados pela graça, para que você veja além. Eu te convido a você esta hora a orar comigo. Se você querer colocar a mão no seu coração, entendendo como sendo o centro, como pregado terça-feira passada, que procede toda a fonte da vida, você está dizendo: Deus, eu quero que tu tocas aqui. Eu quero ver mais além, eu quero enxergar mais, eu quero sentir mais, eu quero ter mais convicção. Eu quero, Senhor, eu quero que o meu nível de vida seja para o abundante, para o transbordante. Uma medida recalcada, sacudida, eu quero mais. Eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo, meu Deus. Eu estou sentindo esse despertar. Isso é para a igreja, isso é para nós, então eu quero viver isso. Deus vai correr em tua direção. Aleluia, 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 aleluia. Ore comigo esta noite. Ore para que a percepção da sua família seja sarada, para que a percepção das pessoas que convivem contigo sejam abertos. Que tudo isso que aconteceu aqui não venha parar, isso precisa continuar. O dia que isso parar, os olhos de Deus voltam a cair. Foi exatamente isso a denúncia de Deus à igreja de Éfeso. Porque vocês pararam de nutrir o primeiro amor, tinha de permanecer com as mesmas convicções quando vocês encontraram comigo. Aleluia. Oh Espírito de Deus, nós oramos esta noite. Nós oramos em uma só voz, nós oramos em um só coração. Pai, quantas coisas que aconteceram em nossa conversão, de alegria, de entusiasmo, de coragem, de ânimo, que isso foi perdendo o brilho ao longo do caminho. Meu Deus, o teu plano para nós não é que nós sejamos como um crepúsculo,
que vai escurecendo, escurecendo, não. Mas é como a luz da aurora, que começa um pouco escuro, que começa um pouco turvo, mas à medida que o tempo avança, a claridade se estabelece, a iluminação reina. Ah, Deus, esta família, este casamento, esse ministério, esta chamada, que venha a ser tomado por esta consciência, que seja tomado por esta convicção. O Espírito de Deus se move na tua vida onde que tu estás. O poder da palavra se move aonde que tu estás. O poder do Evangelho toca você agora e te leva para mais longe, e te leva para mais perto, e te leva para uma intimidade maior. Se tu sente esta graça, se tu sente o Evangelho te tocar, você pode celebrá-lo. É a tua percepção que está sã, é os teus olhos que está aberto, é um choque de integridade que Deus te alcança esta noite. Se alguém sente o poder da palavra, se alguém tem a convicção que Deus está aqui pela palavra, tu pode celebrar a Ele aonde que tu estás. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, 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 aleluia. Quantos entenderam a palavra? Diga graças a Deus. Diga para quem está ao seu lado: a minha percepção está curada. Diga: a minha percepção está curada. Quem pode aplaudir a esse Deus? Bendito seja.